Hoje eu estou aqui com as crianças, pode ser que aconteça algum barulho, alguma criança que passe por trás, já vou avisando antes. E o meu gatinho hoje está meio quieto, ele, para quem já sabe um pouquinho sobre os perfis comportamentais, o perfil do meu gatinho é influente alto. Então, às vezes ele aparece nas minhas lives, já está ficando mais famoso do que eu. Só para avisar, ninguém levar nenhum susto. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou Sheila Sabino. Adoro fazer o que eu faço, trabalho com comunicação e eu entendo que a comunicação é o que vai nos levar a alcançar os nossos resultados. Trabalho com comunicação sistêmica, eu sou coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental e trabalho muito nessa linha do autoconhecimento, porque eu entendo que se eu não me conheço, como vou conhecer o outro? Se eu não me comunico bem comigo mesma, como vou me comunicar com as demais pessoas? Então, vamos lá. A nossa viagem ao centro do nosso ser. Primeiramente, boas-vindas a todos. Vocês conhecem? Alguém já viu? Essa figura incrível, maravilhosa. Eu ando tendo, gente, muitas surpresas lindas, presentes maravilhosos que Deus tem me enviado em forma de aluno. Venho falando isso já há algum tempo. Tive o prazer aí de ter como alunos, estou tendo e tive alunos do Mentes, pessoas incríveis. Lancei um desafio aí, vocês, alguns alunos me ajudarem a falar um pouquinho sobre essa minha missão, tá? Então, são 2 alunos que eu trouxe para cá, em forma de vídeo, para que a gente comece, então, a falar sobre essa questão da nossa comunicação. Vamos lá com o Diogo, me mandou esse vídeo, fiquei realmente muito feliz. E ele vai falar um pouquinho sobre o meu trabalho também. Olá, meu nome é Diogo e hoje eu vim falar para vocês da importância da comunicação na minha vida. Pessoal, com esse discurso eu não vou convencer ninguém sobre comunicação, não é mesmo? Pois é, mas essa foi apenas uma maneira que eu vim mostrar para vocês como aquele antigo Diogo se comunicava. Para quem me conhece, de repente eu não mostrava essa comunicação, mas aqui dentro era como eu via e como eu sentia ela. E hoje, esse novo comunicador que aqui vos fala, que permite até fazer brincadeiras na frente da câmera, vem falar para você a importância da comunicação na minha e na sua vida. Mas não aquela comunicação forçada, aquela comunicação robótica, aquela comunicação artificial. Opa! Vocês não estavam ouvindo? Tava ouvindo, tava ouvindo. Pois é, apareceu uma mensagem estranha aqui para mim. Comunicação leve, clara e objetiva. Conhecendo, entendendo, aceitando e procurando evoluir sempre com os nossos perfis. Sem perder a minha essência, sem perder o meu verdadeiro eu. Fica aqui minha eterna gratidão à professora Sheila Sabino por contribuir com o meu desenvolvimento. E faço um convite para você conhecer um pouco mais o trabalho da Sheila. Afinal, quer conhecer um mundo de infinitas possibilidades? Comunique-se. Forte abraço, pessoal. Até mais. Então, foi um presente lindo, não foi? Eu falo assim, ó, quando os alunos superam o mestre, acho que não tem presente melhor para um professor do que isso. E eu tenho vivido isso muito ultimamente. Fico muito feliz. As pessoas falam assim para mim, Sheila, quando eu comecei, professor de oratória, fala em público, eu enfrentava públicos enormes sem problema nenhum. Mas quando veio a pandemia, essa questão de vídeos veio muito forte. Eu estava, na verdade, protelando, porque o vídeo, apesar de que eu era professora de oratório, o vídeo era algo muito desafiador para mim. E eu passei por esse processo igual a todos. O desafio, a autoaceitação, perder o medo do julgamento. Eu tinha, imagina, ainda mais comigo que eu trabalhava com isso. Então, realmente, quando eu vejo assim os meus alunos fazendo vídeos, postando, me enviando, é algo maravilhoso. Porque eu entendo que não é só falar num vídeo, não é só gravar um vídeo e postar, é se conectar.
E eles estão conseguindo exatamente isso, conexão, que é o meu maior objetivo no trabalho. Conectar as pessoas por meio da comunicação e autoconhecimento. Obrigada, Diogo. Obrigada, turminha, o pessoal que vieram de Assis, fizeram curso comigo no sábado. O Riderson, a Nayara. Foi realmente incrível a experiência. A Nayara e o Diogo pularam de paraquedas, gente. Eu falando assim parece que não é nada. Eu sei o perfil do Diogo. Eu tenho o mesmo perfil do que ele. Então eu sei. Eu acho que eu sei, porque é tão desafiador. O que foi para o Diogo pular de paraquedas? Eu acredito que eu ainda irei fazer o mesmo, tá, Diogo? Na próxima vez que vocês forem, falem comigo, quem sabe? Olá. Vai que eu crio coragem, né? No Então, dia gente... 31 agora tem salto, hein? Em Toledo. Ai, por que eu fui falar? Mas para os nossos perfis, realmente era muito importante que a gente passe por esses desafios, que a gente enfrente. Porque os nossos perfis, eles nos levam, muitas vezes, a ficar numa zona de conforto. Então, é só passando por momentos assim que a gente consegue quebrar isso. Pessoal, gratidão, então, a todos vocês que estão comigo. É uma alegria e é uma honra. Eu me sinto lisonjeada por trabalhar com um grupo assim como vocês, tá? E aí eu pergunto aqui, o que uma abelha tem a ver com oratória? Já começa assim, com abelha? Então, eu tenho um curso biomimética, não sei se vocês já ouviram falar. Nós humanos, nos inspirarmos na vida da natureza. Há muito na natureza que nos ensina. Sermos melhores líderes, nos comunicarmos melhor, diminuirmos nossos conflitos, tanto pessoais como na área profissional. Então, por isso que eu já trouxe a abelha. A abelha é um inseto, eu não sou apicultora, então vou falar bem basicão. Quando há colmeias e uma das colmeias perdem a rainha, há algumas formas delas recuperarem a rainha. Mas às vezes, gente, a abelha é um bichinho muito incrível. Elas têm plano A, plano B, plano C, mas às vezes nenhum deles dá certo. Como acontece às vezes na nossa comunicação. Inclusive, às vezes nós precisamos falar de improviso e os planos A, B, C vão todos por água abaixo. Nem tem, na verdade, né? Então, esses momentos em que nós precisamos nos virar de alguma forma. E quando elas perdem todos esses, o A, B, C, elas ficam realmente sem rainha, pode acontecer de a colmeia se dispersar, enfim, morrerem, perder aquela colmeia se acabar. Então, o que os apicultores tentam fazer? Juntar as colmeias, mas se não tem rainha, elas não aceitam a outra rainha da outra colmeia. Pode acontecer isso. Então, o que o apicultor tem que fazer? Ele faz um chazinho de hortelã ou alguma outra erva. Vou usar hortelã aqui. E ele borrifa hortelã em cada colmeia. Põe a fumacinha, junta as colmeias e borrifa de novo a hortelã. Gente, buscar se comunicar melhor é isso. Nós vamos com um chazinho de hortelã na sociedade, na nossa empresa, na nossa família. Nós unimos as diferenças. Olha só que lindo. Você pensar que a comunicação é capaz de fazer isso. As pessoas não são iguais, muito pelo contrário, cada um é único. E eu tenho uma tendência a me comunicar melhor com aqueles que eu tenho mais afinidade. Mas acontece que grande parte dos meus contatos eu não tenho afinidade, eles têm outros perfis. Então, o que eu faço? Quando eu vou atrás de entender os processos da comunicação, da oratória, o que eu faço? Eu coloco um chazinho de hortelã e saio borrifando por aí. Penso que esse é um exemplo para todos nós, tanto na nossa vida pessoal como nossa vida profissional, que sejamos abelhas, por que não? O objetivo, então, desse workshop, pensar em todas as características de cada um como comunicador. Primeiro processo do bom comunicador, do comunicador extraordinário, eu chamo, é o autoconhecimento. Então, eu vou falar aqui, vou fazer algumas perguntas e vocês vão refletindo, por enquanto é só ir pensando sobre elas. Como que você se considera como comunicador? É um comunicador aberto? Você aceita a opinião dos outros?
Você tem dificuldade de aceitar quando alguém vai contra você? Você tem dificuldade de aceitar algumas formas que as pessoas se comunicam? Como que você se considera no meio de toda essa comunicação? Um comunicador que transmite segurança, por exemplo, no momento em que eu vou presidir uma reunião, vou falar com a minha equipe, vou liderar, vou gravar um vídeo, é segurança que eu passo ou não? Tá? Só para nós irmos refletindo. Autoconhecimento. Que qualidades de expressão mais se evidenciam em você? Olhar, postura, a voz, expressão facial. Quais são as expressões que vocês consideram que são o seu ponto forte de conexão? Tem pessoas que se comunicam só com o olhar. Tem alguns que se comunicam com os... Travou para mim aqui, travou para a O galera que aí. vocês se preparam? Voltou. Alguém falou? Não, tinha travado, Sheila, pode continuar. Mas será que vocês me ouviram que deu para entender? Ou quer que eu repita? Volta um pouquinho, mas aí eu não ouvi. Essa parte da expressão, não sei o que vocês ouviram, então. Tem pessoas que se comunicam somente com o olhar. Outras somente com o sorriso. Ela chega, ela sorri, ela se comunica com todo mundo. Tem pessoas que a expressão mais forte delas é a voz. Tem outras que é a forma de falar, as palavras, enfim. Como é na sua expressão, o que é na sua expressão que você considera que é o seu ponto forte de conexão? Como que vocês se preparam quando vão comunicar? Qual é o conhecimento de vocês, tanto na área profissional como na área de comunicação? Porque antes que eu vá falar qualquer coisa, que eu vá falar com um cliente, que eu vá falar com a minha equipe, que eu vá dar uma palestra, que eu vá fazer um vídeo, como eu preparo isso antes? Aliás, vocês, né? Como que vocês estão se preparando? Como vocês são quando se comunicam? Mais alegres? Mais tristes? Sorridentes? Mais sérios? Porque tudo isso, gente, vocês vão começar a pensar tudo isso em relação a vocês, é incrível. Esse autoconhecimento, ele já vai dando uma segurança maior para que vocês possam se comunicar cada vez melhor. Porque eu entendo que todos se comunicam, mas conectar-se de verdade já é outra questão. Então, quando vocês se comunicam, como que vocês são? Como que está a sua postura, a sua forma de falar? Quando você vai engajar ou inspirar a sua plateia, como que está tudo isso na sua comunicação? O que pode ser aperfeiçoado? Também a gente já começa a refletir. Na minha postura, na minha forma de falar, minha voz, se eu sou muito séria, eu sou brincalhona demais, quer dizer, tudo isso deve ter equilíbrio, são coisas que eu posso ir aperfeiçoando. O autoconhecimento, ele serve para aprimorar as qualidades e corrigir aquilo que não está bom. Olha só que interessante. Se eu não tenho esse olhar para mim, como que eu posso melhorar ou corrigir aquilo que não está bom? Por isso é tão importante nos entendermos e nos conhecermos enquanto comunicadores. Exemplo. Tem o cacoete de expressão, o famoso ou né. Terminou a frase, sai um né. Terminou outra frase, outro né. Nós temos a tendência a fazer isso para preencher espaços vazios. Então, a minha fala, minha mente vai mais rápido que a fala. Então, eu falo, sobra ali um espaçozinho, e aí eu acabo completando com um né, com um se torna um vício de linguagem. Não é que não possa, de vez em quando, surgir algum, mas em exagero é uma falha do comunicador. Então, são elementos que eu devo eliminar da minha fala, do meu discurso. Esses cacoetes. Como que eu faço isso? Me autoconhecendo, assistindo meus vídeos, gravando, ouvindo de novo meus áudios e prestando atenção, então, nessa forma de falar. Quem não percebe ou nega seus defeitos, só fará reforçá-los.
Quem os reconhece, dá o primeiro passo para vencê-los. Então, toda vez que a gente entende que tem um ponto a desenvolver, é claro, nós podemos desenvolvê-los a partir do momento que nós temos esse entendimento. Agora sim, agora é a vez de vocês. Vou abaixar aqui um pouquinho. Ficou bom assim? Muito alto? Bom? Vocês conseguem me ouvir? Eu gostaria que vocês anotassem, quem pegou o caderno, quem assistiu meu vídeo, pegou o caderno e caneta. O que você considera, fazer 2 listas hoje, né, aqui durante o workshop. O que você considera que está bom na sua comunicação? Eu coloquei ali alguns exemplos. O seu olhar, o seu ponto forte, a sua postura, a voz, o seu sorriso, otimismo, simpatia, expressão facial, autoconfiança. Tanto faz, pode estar isso aqui tanto nos seus pontos fortes ou nos seus pontos fracos, tá bom? Então, por exemplo, não, eu não consigo olhar nos olhos das pessoas, então vai para o lado do ponto fraco. A minha postura não é de autoconfiança ainda, então vai lá no ponto fraco. Eu queria que vocês fizessem, vou pedir essa sugestão, sugerir que vocês façam então 2 listas, do que já está bom e do que ainda não está. Vou deixar aí uns 2 minutinhos, pode ser? Ó, o cara saiu do drop. Pronto? Será que a maioria já fez? Joia! É isso aí, gente. Primeiro passo do bom comunicador, se conhecer e admitir aquilo que ele precisa melhorar, aquilo que ainda falta para ele desenvolver. Oratória é uma disciplina, como qualquer outra. Tudo que nós vamos fazer na vida, se nós estudarmos, faremos melhor. A oratória é assim também. Falar, todo mundo fala, é como eu sempre digo. Agora, conectar, se comunicar, engajar, inspirar, aí sim. Aí eu posso usar um pouco mais de conhecimento para conseguir atingir esses objetivos. Depois, amanhã, outro dia, se vocês quiserem sentar e completar ali a terceira fila da lista, com essas duas, vocês vão olhar ali para vocês e já vão entender, né? Como que vocês estão nesse momento como comunicador e já podem colocar ali ao lado se tem alguma coisa que vocês podem aperfeiçoar. Geralmente tem, nós sempre temos alguma coisa que nós podemos melhorar. Falar de conexão é falar de relacionamento. Falar de relacionamento é falar de comunicação. A comunicação está presente em qualquer área da nossa vida. Nossos palcos são nossas empresas, no momento em que vamos falar com a equipe, no momento que vamos atender um cliente, no momento que vamos falar com um filho, com os nossos maridos, nossas esposas. Tudo isso eu chamo de palco. E para que eu realmente me conecte, eu preciso então me relacionar.
Aí sim eu tenho um processo de comunicação assertiva e efetiva. Como eu trabalho com comunicação sistêmica, eu trouxe aqui as 6 instâncias, as 6 bases da comunicação. O exercício seria o seguinte: cada instância dessas haverá uma nota. Depois, vocês podem fazer uma média, somar as 6 notas, dividir por 6. Por quê? Porque se eu estou muito bem numa instância, mas eu não estou numa outra, eu acabo, como é sistêmico, nós somos um sistema inserido em outro sistema, num outro sistema maior. Quer dizer, uma área da nossa vida, ela interfere na outra. E a comunicação, ela está em todas. Então, se eu não estou me comunicando em alguma dessas instâncias, a tendência é que outras também sofram e levem um respingo, digamos, dessa comunicação que não está muito boa. A instância 0, claro, Deus, minha espiritualidade. Como que vocês estão na instância 0? A comunicação de vocês com a espiritualidade de vocês, com Deus, o tempo que vocês estão conseguindo dedicar a isso, a confiança em Deus, na sua espiritualidade também, o quanto talvez você esteja colocando a responsabilidade das suas escolhas, ainda colocando a responsabilidade em Deus, como que vocês estão nessa questão. Vocês podem pôr lá uma nota de 0 a 10. Quanto mais sinceros vocês forem com vocês mesmos, mais fácil mais assertivamente, então, vocês encontrarão respostas. A primeira instância é a comunicação comigo mesmo. Eu estou me respeitando meus limites, respeitando minha saúde. Eu tenho trabalhado a minha autoconfiança, eu tenho buscado realmente um autoconhecimento profundo para que eu possa me entender melhor, de 0 a 10. Segunda instância, com os meus, a família. Como que eu estou me comunicando? Sheila, eu me comunico bem com todo mundo, menos com uma cunhada. Tem uma cunhada que não tem jeito. Bom, então, aí sua baixa nota, porque tem uma pessoa na família que você não está conseguindo se comunicar bem, tá? Então, como que está de 0 a 10 a sua comunicação com seus familiares? Terceira instância, com os que pertencem ao meu ambiente social, que são meus colegas de trabalho e com amigos. Eu me comunico de forma satisfatória com todos, tem alguns que eu não consigo ainda. Não tem problema, gente. Mesmo que eu não me comunico bem com 3 parceiros lá de trabalho, 3 colegas de trabalho, tá tudo certo. A nota vai abaixar? Vai. Mas pelo menos você começa a entender por que alguns resultados lá na empresa não estão saindo, talvez, como vocês gostariam. Então, tudo isso é autoconhecimento. Só isso. Não é julgamento, gente. É só autoconhecimento. A quarta instância, então, pessoas que interagem comigo, mas eu não conheço. Então, lá no trânsito, no mercado, como que está a minha paciência? Como que está a minha interação com essas pessoas todas que eu acabo, às vezes, não são pessoas que eu conheço, mas que de alguma forma eu preciso me comunicar. Quinta instância, os meus ouvintes, quem eu vou influenciar. Eu já coloquei palco aqui com... como é que é o nome disso aqui, gente? As aspas. Por quê? Como que eu me comunico, então, em todos os meus palcos, tá? Como que está? A questão da sociedade. Como que eu estou me comunicando, passando as minhas mensagens, em que medida eu realmente consigo engajar? Em que medida eu consigo transmitir algo de bom para a sociedade? Pode ser pelas redes sociais, por exemplo. As pessoas, às vezes, têm conteúdo muito bom, mas elas não conseguem passar de uma forma que conecte. Essa que é a questão. Então, eu vou lá, eu gravo um vídeo, eu não gravo vídeos porque eu tenho medo, quer dizer, eu perco de mostrar aquilo que eu sei, eu perco de mostrar aquilo de bom que eu tenho, eu perco de mostrar o meu produto, ele é bom, e eu não mostro porque eu estou com medo do julgamento, porque eu estou com medo de errar, enfim. Como que está essa comunicação com vocês? Depois... num outro momento, aí com calma, vocês podem somar e fazer uma média. Média 5, média 6, aí vocês já vão começar a perceber, então, aquelas coisas que vocês podem, não, se eu tô com 6, preciso melhorar aqui em algumas áreas,
para chegar então aí numa nota que vai me levar aos meus resultados. Então é isso aí, mentes milionárias. Inteligência emocional é a capacidade de se comunicar com qualidade em todas as 6 instâncias. A base da nossa comunicação. Então, esse é um exercício realmente que vocês podem aí levar para a vida inteira de vocês, porque em alguns momentos, alguma dessas áreas também a gente pode voltar, não conseguir se comunicar bem. Então, sempre esse processo de olhar-se para dentro mesmo, descobrir o que acontece, porque o outro é o feedback da minha comunicação. Poxa, mas todo mundo é grosseiro comigo. Como assim? Como você tem se comunicado que tem gerado esse resultado? Tem sido muito passivo ou você também tem sido grosseiro? Essa violência na comunicação, ela vem por quê? O que eu falei que gerou? Eu sempre parto do princípio que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Eu entendo, gente, que algumas coisas é do outro. Mas se primeiro pensar assim, não, espera lá, essa primeira comunicação não deu certo, por quê? Como que eu comuniquei que ela entendeu diferente? Se ainda assim, vocês tendo essa consciência, arrumando essa comunicação, a outra pessoa ainda não consegue entender ou não quer, aí realmente é dela, ela ainda não está, não é o momento dela ainda, dela entender aquela comunicação. Mas a primeira pergunta que eu faço quando alguma comunicação não sai do jeito que eu imaginava, inclusive nas vendas, se eu ofereço o meu produto e alguém e eu não vendo, eu já penso, o que faltou na minha comunicação? O que eu não acertei? O que eu não consegui comunicar direito que ela não entendeu a necessidade? Eu gostaria de alguém que lesse. É um workshop de oratória, né? Então, alguém poderia, por gentileza, ler a primeira frase? Ora, o tamanho do nosso sucesso está diretamente relacionado à nossa capacidade de comunicar a nós mesmos e aos outros. Obrigada, Diego! E aí, eu gostaria que alguém comentasse agora essa frase. Alguém pode fazer isso? Eu posso falar. Opa, vamos lá, Olivete. Eu penso que, por exemplo, eu que mexo com vendas, já pedi para você que eu quero fazer uma oratória contigo, né? Então, eu penso que se eu fizer uma oratória, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu já tenho uma certa desconfiança com a minha comunicação. Mas eu me comunico muito bem, mas eu preciso aprimorar ainda ela. Eu coloquei aqui que eu tenho, para mim, falta autoconfiança. Eu entro, falo bem, mas dentro de mim ainda tem aquele gato ainda me puxando para baixo. Me dando aquela situação de ainda desconfortável. Então, de repente, falta-se uma pontinha para mim desaflorar, vamos dizer assim, né? Para mim expandir. Então, falta um pouquinho. Por mais que eu seja comunicativo, mexo com vendas, explico bem, mas num público ou então dentro de uma live com muitas pessoas, você fica olhando os números, nossa, tem 30 pessoas. Ai, meu Deus, vai chegar a minha vez. Né? E eu penso que falta autoconfiança para mim. É o que eu me identifiquei aqui agora há pouco. Ai, bacana, Olivete. Seus pontos fortes aí, a postura, a voz, que joia, parabéns. Diego também, a simpatia, essa energia maravilhosa, um comunicador realmente muito positivo, um sorriso, muitos pontos fortes aí em todos vocês. Olivete, o que vai destravar bastante esses nossos medos e inseguranças é o autoconhecimento. É algo incrível, a análise de perfil, porque assim, eu sempre trabalhei análise de perfil separada da oratória. Então, eu fazia análise de perfil para as pessoas e dava cursos de oratória. Por causa da pandemia, eu tive que enxugar, trabalhar mais personalizado e coloquei análise de perfil junto. E ali, ali que foi o negócio todo aconteceu ali. Porque eu potencializei a oratória e potencializei a análise de perfil. É um curso inteiro falando sobre isso. Você, como comunicador, dentro da sua essência.
porque nos dizem tanto como nós devemos ser, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, que isso vai nos travando cada vez mais. Quando a gente lê o que é e lê lá, aqui estão seus medos, aqui estão seus pontos fortes, é incrível que só esse conhecimento, como ele já ajuda a nós perdermos muitos dos nossos medos, nos ensina a neutralizar os medos, inclusive a lidar melhor, porque alguns vão sempre querer voltar. Só um pouquinho, tá, gente? Só um minutinho. Só um pouquinho. Eduardo, tá fazendo passar uma coisa. Ai, Jesus. Oratório é isso, ao vivo, né? Online, é assim mesmo. É o home office, né? Isso é bom demais, Sheila. Gente, ó, é o nosso mundo, né? Online, e com filharada em casa é assim, mas tá tudo certo, tá bom? Nós precisamos nos permitir um pouquinho mais, tirar tanta franga aí dos nossos ombros. Fica muito pesado tudo isso, né, Olivete? Olha, então tá. Mas enfim, né? Eu já enfrentei muitas coisas mais constrangedoras nas lives, tá tudo certo. Pessoal, eu gostaria que alguém lesse a segunda frase agora das pessoas que não leram ainda. Um voluntário corajoso. Nayara, vamos lá, Nayara. A comunicação é a ferramenta indispensável para o sucesso e a realização. A Nayara fez o curso pelo perfil dela muito acelerada, né, Nayara? É o perfil, é a essência dela, mas ela percebeu que falando tão rápido, as mensagens não chegavam de forma tão assertiva aos seus ouvintes, porque era muita informação muito rápido. E aí, Nayara, você leu os vídeos que você tem feito e a leitura que você fez agora arrasou, é isso mesmo. Mais calma, mais tranquila, sem tanta ansiedade, perfeito, parabéns. Obrigada. Alguém gostaria de comentar essa frase? Gente, não briguem. Estão brigando lá para comentar a frase? Alguém pode discordar da frase, não tem problema. Eu vou comentar. Eu ia comentar também. A comunicação ela é tudo, né, gente? Não tem como... Você vai fazer resultado, fazer vendas. Um mendigo na rua, se ele precisar comer, ele tem que se comunicar. Porque se ele não chegar e não pedir, ele não vai comer nunca, entendeu? Não vai ter dinheiro para nada. Se pedir dinheiro, não vou dar dinheiro para ele, mas ele vai pedir dinheiro, mas ele tem que se comunicar. A comunicação é tudo. Eu por exemplo, eu tinha alguns problemas de suar muito, eu suava muito. Eu ficava imaginando até essa autoconfiança, né, Sheila? Eu chegava nos cliente potencial, né? Lá, putz, eu vou visitar lá a Jusilene da Frutana, cara. Nossa, cara. Eu já começava a tremer antes. Então eu já começava nossa, hoje não. Hoje eu já consigo me preparar, eu já consigo chegar lá com mais calma, preparado com a minha comunicação para falar bem, para não morder a língua. Tomar um café. Hoje eu consigo tomar um café com os clientes e não sou mais. Eu achava que era até um problema que eu tinha, mas não era. Era aquela ansiedade, e a voz às vezes travava. Hoje não. Hoje, graças a Deus, e aí sim, né? Falta só aquela pontinha que quando a Sheila destravar, aí vai morrer assim. Quem segura o Olivete? Eu ia falar agora, quem segura o Olivete daí? Oi, Sheila. Oi, Eliane? Não, é Selma. A Selma. Oi, Selma. Tudo bem? Tudo. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a comunicação é saber ouvir, sabe? E não interromper o outro, porque às vezes, o que acontece? A gente está sempre interrompendo o outro, então a gente já fica, o outro está falando, eu já estou imaginando aqui na minha cabeça o que eu vou responder para ele, entendeu? Então a gente não ouve com o coração, entendeu? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para comunicação é essa questão de saber ouvir com o coração, sem julgamento, entendeu? Para que você seja mais assertivo no seu relacionamento com o outro. E principalmente com você mesmo, né? Então,
o sucesso da comunicação também, ela depende muito de como eu converso comigo, entendeu? Porque se eu estou o tempo todo pensando negativo, não vai dar certo, vai falhar, isso não é legal, então isso também atrapalha muito, isso gera insegurança, isso gera uma infinidade de negatividade em todos os sentidos, entendeu? Então, eu acho que é saber ouvir, né? E saber a hora correta também de falar, ok? Sheila, posso dar minha contribuição também? Sim, com certeza. Eu não consigo enxergar todos pela voz. É o Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo ótimo. Eu gostaria de dizer o seguinte, a comunicação eu acho que é a primeira coisa que nós aprendemos na vida. Porque desde quando uma criança nasce, a primeira forma, como é que ela se comunica? Com gestos, depois ela aprende a falar, a expressão. Então, a comunicação é o início de tudo. Se nós não soubermos comunicar, falar da forma correta, que o outro entenda, né? A principal questão da comunicação é você se expressar para que o outro entenda o que você queira falar, né? Seria isso aí. Ótimo, Marcelo. Obrigada pela contribuição. Obrigada, a Selma. Como enriquece quando tem interação. Muito obrigada mesmo. Olivete, a Nayara e o Diego, né? Que por enquanto contribuíram. Gente, tá tudo bem quem não contribuir também, tá bom? Aqui é para ser leve, tá bom? Não vou começar agora. Nossa, eu tenho que falar alguma coisa. Não, tá tudo certo, é isso mesmo. É o seguinte, a Selma falou sobre ouvir, é verdade, Selma. Alguns perfis comportamentais, eles têm dificuldade, eles falam, é demais. O influente, por exemplo, ele tem muita dificuldade para ouvir. Ele quer falar, ele quer conectar. Então, isso é muito do perfil, Selma. Já os estáveis, eles são muito bons ouvintes. Pode ser que uma pessoa seja influente estável. Então, ela fala bastante, mas ela também tem a questão de conseguir ouvir. Se ela não tem estabilidade, ela é só influente, realmente ela vai ter mais dificuldade para ouvir as pessoas, ela quer falar. Então, entendendo, quando nós conhecemos, nós vemos o nosso perfil como comunicador, porque eu trabalho o perfil comportamental na comunicação. Então, ali realmente caem muitas fichas e aí muitas coisas a pessoa ela entende ali, nossa, então por isso. E aí ela começa a perceber os resultados, por que não estavam vindo da forma como ela queria. Justamente por causa da comunicação não ser eficaz por causa disso. O que o Marcelo colocou é importantíssimo, Marcelo, a gente pensar e refletir que na nossa infância nós somos às vezes muito travados, não todos, mas muitos de nós são praticamente mutilados na comunicação. Não pode falar baixo, fica quieto, olha o que os outros vão pensar. É na escola, é na casa, a gente tem muita dificuldade para se comunicar, às vezes na fase adulta, porque na infância criou-se crenças e no nosso inconsciente fica aquela coisa, será que eu falo? Mas, não, melhor não, deixa, eu vou deixar outra pessoa, porque, vai que eu falo besteira, vai que eu vou falar, o outro também vai, e aí fica constrangedor, sabe? Nós estamos sempre assim com alguns medos, que na verdade, a maioria deles vem na infância. Então, da mesma forma que você disse ali, poxa, o bebê, deixa o bebê, se ele não chorar, gente, quando o bebê nasce, se ele não chorar, o que acontece? Leva um baita de um tapa, porque se ele não chorar, se ele não se comunicar, ele não está vivo. Olha só que coisa, o que é a comunicação na vida da gente, não é verdade? Só que por que futuramente, estando adultos, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso? Por todas essas travas que na nossa infância, geralmente na nossa adolescência, nós acabamos passando e vamos criando, então, a gente vai tentando se proteger de tudo isso e vai criando camadas. Ô, Diego, me ajuda no tempo, por gentileza, tá? O meu negócio... tá. Então, gente, existe uma pesquisa, acho que todos já devem ter ouvido falar, 93% do sucesso da nossa comunicação está na postura, gesto, voz, expressão facial. Olha só que interessante. 7% são as palavras. Então, eu posso ter o melhor conteúdo do mundo, mas se eu não souber expressar de uma forma que conecte o meu conteúdo, não vai ser tão aproveitado. Então, tem pessoas que sabem muito,
estudam muito, mas na hora de passar aquilo, a insegurança, o medo ou até a falta de conhecimento nessa área atrapalha. Então, assim, só para nós irmos refletindo, a comunicação, ela é tudo, não é só o conteúdo. Ela é também muito mais aquilo que eu consigo expressar no olhar, na voz, na forma de falar, na postura, na autoconfiança, tudo isso. Como eu faço a interação com os meus públicos. Aí aqui, para que vocês, já estou até vendo todo mundo do Mentes essa semana, na frente do espelho, ou gravando vídeo e assistindo depois. Alguns exercícios que já vão melhorar muito a questão da expressão e da comunicação de vocês. Gente, oratória é isso, eu sempre falo, oratória é um estilo de vida, eu vivo oratória. Não é só no momento que vai falar. Então, eu lá, não tem o Diário da Prosperidade? Eu vou fazer ele uma vez só por ano, no dia que eu vou fazer uma venda. Daí, naquele dia, eu vou lá fazer o diário? Não, nós fazemos isso, o nome já diz, diariamente. Esses exercícios não precisam ser diários, mas assim, que vocês consigam fazer algumas vezes por semana, já está ótimo. Na frente do espelho, caretas para distensionar os músculos, porque nós vamos ficando... Sabe quando começa a falar assim, ó? Tudo meio... É sem querer quando a gente vê, então a gente tá falando assim com as pessoas, quem que vai entender o que eu tô falando? Porque a dicção não tá legal, eu quase não me movimento também, estão entendendo? Expressão facial faz toda a diferença. Claro, ninguém vai virar caricata, não precisa exagerar, mas os exercícios nos ajudam a ter expressão, mas de uma forma equilibrada. Quero propor um exercício aqui. Quem está com a câmera... Está só o nome, escondidinho ali atrás do nome, como é oratória, né, gente? Eu vou pedir para que mostrem aí os rostinhos. Vou pedir para que vocês façam 4 caretas comigo, tá bom? Qualquer careta. A gente vai segurar a careta assim, contem 1, 2, 3, aí faz outra. Vamos lá fazer careta? Todo mundo? Vamos começar. 1, 2, 3 e já! Aê! E agora eu quero que alguém me conte como que se sentiu fazendo caretas. Alguém que ainda não falou. Vou fazer que nem a professora da escola agora. Quem que não falou, que gostaria de falar como se sentiu? Se sentiu bem, mal, não sentiu nada? Como que foi essa experiência de ficar fazendo careta? A gente tem até a meia-noite aqui, tranquilo. Agora tranquilo, né, Sheila? Acho! Se fosse antes do curso. Acho que eu não desconectar o negócio ali. Eu estava preocupada, falei, cadê meus alunos? Aí, Ju, o que foi, Ju? Fazer caretas. Agora tranquilo para mim. Né? Já me soltei, consegui me soltar um pouco mais, né? Na verdade, bem mais do que... Eu estava totalmente travada antes do curso, né? Então, agora tá mais tranquilo. Ai, Ju, obrigada. E assim, gente, é um exercício só para a gente brincar um pouquinho. Sim, já melhora a expressão facial. Mas eu quero dizer o seguinte com esse exercício. Que seja leve, que seja divertido. E pode ser, tá bom? Nos disseram que não. Nem que não disseram assim de forma... Foi algo assim mais velado, mas sim, nos passaram a ideia de que se comunicar é ruim, é difícil, falar em público é horroroso, que falar no vídeo... Não, gente, a comunicação pode ser divertida e a gente pode levar isso para o dia a dia, nos divertirmos. Careta é excelente para isso, um exercício maravilhoso, vocês vão se divertir e tornar a comunicação de vocês mais alegre e mais leve. O outro exercício, fechar os olhos, colocar as mãos sobre eles para relaxar essa região. Isso aqui é muito bom de fazer antes de gravar um vídeo, até antes mesmo de falar em público. Observe seu rosto no espelho ou no vídeo, enquanto fala. E verifique as suas expressões, como a boca se movimenta. Gente, eu coloquei aqui como sugestão Diário da Prosperidade. E se agora, a partir de hoje, vocês falassem o diário... se olhando no espelho, gravassem um vídeo e assistissem depois. Olha só, mata 2 coelhos com uma cajadada só, não é verdade? Faz o exercício
e já começa a se aceitar como comunicador. Porque uma coisa que muitos alunos me falam e me procuram por isso, ai, mas eu não gosto da minha voz, eu não gosto do meu nariz, a minha orelha tem uma mais alta que a outra, e começa a confusão. E eu falo, como que eu faço para me aceitar? Eu preciso isso, gravar vídeo, me assistir, falar na frente do espelho muitas vezes. Tem pessoas que um pouco menos, pessoas que um pouco mais, mas é um exercício maravilhoso para vocês começarem a se aceitar. Porque a questão está toda aí. Eu preciso me aceitar primeiro para que os outros me aceitem. Não esqueçam das instâncias da comunicação. Primeiro eu, depois os outros. Procure deixar seu rosto solto, sem tensões, para funcionar como uma tela das ideias que você defende. Já pensou, gente, se as pessoas falassem com mais emoção e se elas conseguissem mostrar na sua expressão essa emoção? Sabe aquela coisa, eu vou falar com paixão aquilo que eu faço, eu vou falar com paixão aquilo que eu vendo. Faz a diferença? Com certeza. Mas nos ensinaram que é feio, que alguém pode tirar sarro da gente, e aí a gente vai se fechando, se fechando, se fechando. Claro, sem nos tornarmos caricatas, é com equilíbrio, tá bom? Mas mostrar essa emoção na fala vai fazer toda a diferença para quem estiver ouvindo. Há muitos vídeos hoje na internet. Nossa, vocês sabem, o que mais tem. Quantos deles vocês assistem até o final? O que falta nesses vídeos? Na maioria das vezes, falta expressão. Às vezes falta conteúdo também, falta quase tudo, né? Gente, essa é a estrutura de um texto para realmente engajar. As pessoas às vezes têm muita dificuldade porque elas começam a falar uma coisa, esquecem tudo que iam falar, falam aquilo que não queriam, repetem aquilo que já disseram. Muitas pessoas me passam esse feedback, que quando vão apresentar o seu produto, quando vão presidir uma reunião, falar em público, gravar um vídeo, é aquela enrolação, elas não conseguem organizar o seu discurso. O que é um discurso? Veja bem, isso aqui, gente, é muito antigo. Quem elaborou essa teoria foi Aristóteles, para vocês terem ideia, lá da Grécia Antiga. Então, imagina quanto tempo tem. E até hoje as pessoas têm dificuldade de fazer isso aqui. Algumas pessoas têm. Então, a estrutura do discurso persuasivo. Aristóteles montou, compilou 3 livros. Uns que falava sobre etos, sobre logos e patos. Ele compilou e fez o livro Retórica, uma das grandes obras da vida dele. O que seria o ethos? É o comunicador, é o orador, é a postura que ele tem. É como ele se apresenta, como ele vai apresentar a sua autoridade e a sua moral. Então, claro, é a congruência do discurso. Eu não vou fazer um discurso persuasivo e vender um produto ruim. Acabou com o meu discurso. Tem uma hora que o que vai acontecer? O meu discurso vai cair. Então, pode ser que por um tempo eu consiga enganar as pessoas, mas vai ter uma hora que é aquilo. Então, é o que eu sou, em essência, o que eu acredito e a forma como eu apresento isso. Esse é o ethos. O logos é o conteúdo, é a lógica, tá? A palavra ética vem de ethos, tá bom? A palavra lógica vem de logos. Então, eu tenho no meu discurso, preciso ter um pouco de informação racional. Dados, pesquisas, estatísticas. Eu preciso ter isso no discurso, que é para acontecer o quê? Eu provar aquilo. Então, esse produto é bom por quê? Essa blusa aqui, o que ela tem diferente? Eu sei a composição do tecido. Eu entendo, eu coloco lógica no meu discurso, eu preciso, e eu agrego, olha só que bacana, eu tenho uma loja, por exemplo, e aí eu entendo de combinação, de look, eu faço um curso sobre isso, personal stylist, não sei como é que fala bem o nome, né? Para trabalhar a imagem pessoal, então eu tenho isso para oferecer para os meus clientes, olha a diferença. Eu tenho a parte lógica do meu discurso. Eu estudei, eu entendo de look, eu sei que essa cor com essa aqui emagrece, essa aqui, né, disfarça não sei o quê, enfim. Essa é a parte racional. Isso agrega conhecimento na vida das pessoas. Quando eu vou gravar um vídeo, eu não vou fazer só emocional. Eu coloco informações também, porque é útil para a vida das pessoas. Aí, também no meu discurso, eu tenho o patos,
que é a minha capacidade de extrair emoção. Então, um discurso só racional não vai conectar tão bem, ou um só emocional. Então, toda vez lá, sempre, né? Sempre emoção, 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 carga pesada de emoção. Ou só discurso técnico, que não chama atenção. O que é, então, gente, que vai tornar o meu discurso realmente persuasivo? A modulação. Eu misturar, vou usar um termo mais comum, tá? Eu unir informação com emoção no discurso. Olha só, não tem como não engajar. Não tem como não inspirar quem está assistindo, quem está me ouvindo. Tudo isso com uma postura de um orador que tem confiança, que sabe o que está dizendo. Pronto, eu tenho aqui um discurso para engajar mais, para aumentar o meu público de uma forma realmente que vai conectar mais. Isso aqui é excelente para que a gente organize o discurso e não aconteça... Quem que falou ali? O Livete falou que ele chegava na frente de um cliente, né? O fulano de tal, e se desesperava, né? Aí, quando eu tenho esse entendimento, é muito tranquilo. Eu começo falando de algo, posso começar com algo racional. Olha, o meu produto, ele hoje é considerado um dos melhores do mercado por isso, por isso, por isso. E aí eu posso contar uma historinha, eu posso levar aquilo para o lado emocional. Pronto. Em 2 minutos eu consigo falar com quem quer que seja de uma maneira clara e persuasiva. Ah, estamos indo para o fim. Quem vem finalizar aqui para nós, Gustavo, outro presentão também. Nós sabemos que o perfil do Gustavo é o perfil dominante. Não sei se o Gustavo vai ficar bravo porque eu contei que é dominante. E o dominante ele tem algumas questões que o Gustavo conseguiu também agora neutralizar muito bem. Eu sou muito grata por esse vídeo, eu sou muito grata por todas as pessoas que têm passado ao meu curso e grata a você, Gustavo. Tenho acompanhado você nas redes e tem gerado muito engajamento, isso tem me deixado muito feliz. Eu falei, quando um aluno supera um mestre, é uma alegria para esse professor, podem ter certeza disso. Vamos ouvir o Gustavo um pouquinho, então. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu passo rapidinho aqui para falar para vocês de um curso que eu venho fazendo de oratória na Comunique com a Sheila Sabino. Gente, é fantástico. A gente está tendo vários insights, mas o mais legal é descobrir quem você é, descobrir a sua essência, descobrir a sua identidade. E o curso tem muito correlação com a identidade, viu? É muito legal. Eu sou um dominante alto e venho me descobrindo as minhas potências e também as minhas fraquezas para me usar da melhor maneira nos negócios, na família. E também o curso vem nos ensinado a descobrir o nosso porquê. Isso é fantástico. Por que eu acordo todo dia para fazer o que faço? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Isso não tem preço. Gente, eu recomendo o curso, é muito legal. E vem você também para Comunique-se, para se comunicar bem, porque já se dizia o Chacrinha há anos atrás, né? Quem não se comunica, se trumbica. Vem você também para o grupo daqueles que comunicam bem. Um abraço. Fantástico, fantástico, porque a gente acompanha todo esse processo e é assim, às vezes a gente fala assim, poxa, o Gustavo mesmo, para mim ele era... Eu via ele naqueles comerciais da MM, eu pensava, gente, que vergonha, eu sou professor de oratório e falo na frente dele. E depois a gente vem saber, né, conhece a pessoa e percebe assim, não, mas é difícil para mim, eu também passo meus perrengues na hora de falar, então é muito bacana saber que somos todos humanos, que temos sim nossas inseguranças, enfim. E é muito bom superar tudo isso, nos entendermos e conseguirmos realmente passar por si, realmente superar esses nossos medos, essas nossas inseguranças. Gente, eu quero ir terminando aqui com um trecho de uma carta da Clarice Lispector para a irmã dela, Tânia Kaufmann. Olha o que ela disse para a irmã. Ouça o meu pedido. Respeite a você mesma mais do que aos outros. Respeite suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você imagina que é ruim
em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. É esse o único meio de viver. Pegue para você o que lhe pertence. E o que lhe pertence é tudo aquilo que sua vida exige. Parece uma moral amoral. Mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de você mesma. Tenha coragem de se transformar. E eu termino aqui dizendo... tem mais um trechinho ali dela, desculpa. Mas o que é verdadeiramente imoral é... desculpa, gente. Viu? Tá tudo certo, tá? Acontece. Então, eu vou recapitular aqui, ó. O que é verdadeiramente moral é ter desistido de você mesma. Tenha coragem de se transformar. E aí eu trouxe mais um elemento da natureza, que é a borboleta. Sou apaixonada também por esse símbolo. Porque nos tira do casulo mesmo, é pensar, né? Que nós podemos sim voar. Mas Sheila, eu já voo. Mas você pode voar mais alto também. E eu quero terminar aqui dizendo exatamente isso. Permitam-se. Permitam-se se transformar dentro da própria essência de vocês, respeitando quem vocês são e se transformando dentro daquilo que vocês querem e conseguem, sem perder a própria essência. Comunicadores extraordinários primeiro se conhecem, depois eles se aceitam e por último eles se perdoam. Perdoam pelas escolhas que fizeram, que naquele momento é o que eles tinham para oferecer. Eu convido vocês, gente, a partir de hoje, cada vez mais, permitir-se a viajar para dentro de si. Aqui estão os meus contatos. Se alguém quiser conversar comigo, me perguntar alguma coisa que eu possa ajudar, vai ser sempre um prazer trocar ideias com vocês. Tem meu WhatsApp, fiquem tranquilos para conversar comigo quando quiserem, sempre que eu puder contribuir. Gratidão imensa por nós estarmos aqui numa plena sexta-feira à noite e vocês aqui comigo até o final. Quase não tenho palavras para agradecer.